Boa noite. Boa noite, minha gente. Estamos ao vivo. Vem chegando. Nós já estamos preparados para a nossa primeira live. Estamos dando início à nossa jornada de logoterapia. Olha, tem gente que está ansiosamente esperando essa live começar. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Luciana Cordeiro, sou cofundadora da comunidade Berçabeia das Graças. E com muito carinho venho abrir essa jornada de logoterapia, uma motivação do coração de Deus, em vista de tudo aquilo que tem nos acontecido e nos ocorrido nesses tempos, o quanto a logoterapia, o quanto a contribuição frankliana pode nos ajudar. Então, hoje eu penso que algo que vai trazer para nós ferramentas, recursos, para pensarmos o mundo de uma forma nova, para olharmos o ser humano de uma forma nova, para nos relacionarmos de uma forma nova. Temos 7 logoterapeutas, minha gente. 7 logoterapeutas nessa semana, nesses 7 dias. Pessoas sensacionais, antes de serem profissionais sensacionais, são pessoas sensacionais. Isso eu posso vos dizer porque são amigos, são pessoas as quais eu amo. Então estou trazendo para vocês pessoas que mais do que serem, mais do que são, né? Logoterapeutas são logoviventes, são pessoas que vivem a logoterapia. E a maioria, quase todos, se não todos, fizeram a logoterapia comigo. São os meus colegas, amigos de turma da logoterapia da Universidade Católica de Petrópolis. Então, nós somos todos logoterapeutas, né? Então, para quem também não conhece, eu também sou logoterapeuta. Então, estamos vivendo um tempo onde precisamos pensar mais profundamente sobre a realidade. Pensar profundamente sobre quem é o ser humano, nos debruçarmos com um pouco mais de verdade acerca de tudo que tem nos acontecido. E por isso que eu penso que Frankl pode nos ajudar de uma forma extraordinária. Penso que essa jornada vai trazer uma contribuição para você de uma forma excepcional. Então, você que é psicólogo, você que não é psicólogo, você que quer saber da logoterapia, você que não conhece logoterapia, eis aqui a jornada. Bem-vindos à jornada de logoterapia online. Gente, tá me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Me dá um ok para eu já chamar o nosso primeiro convidado dessa noite. Essa noite temos o John Lennon. John Lennon é um amigo, irmão. Tá tudo bem? Tá dando para me ouvir? Oh, que bênção! Louvado seja Deus. Então, minha gente, vai compartilhando. Já vai compartilhando, já vai marcando as pessoas, convidando seus amigos, as pessoas que conhecem logoterapia, querem saber mais sobre logoterapia, pessoas que não conhecem, mas muitas pessoas me procuraram perguntando: Luciano, o que é a logoterapia? É só para psicólogo? Como que é? Eu posso saber? Eu posso me debruçar sobre isso? Eu convidei todo mundo, então vem todo mundo para a live, vem todo mundo para a jornada, tá bom? Olha, já vou convidar agora o nosso querido primeiro convidado dessa nossa jornada, John Lennon. John Lennon é um logoterapeuta querido, ansiosos para poder saber um pouco mais o que é a logoterapia, e hoje com o tema Visão de Homem, segundo Frankl. Oi, John! Boa noite, minha querida, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É uma alegria muito grande estar junto com vocês essa noite para abrir realmente essa jornada de logoterapia durante toda essa semana. Olha, é uma alegria tê-lo aqui, John. É uma alegria te rever, né? Quanto tempo que a gente não se via, né, John?
É verdade, é verdade. É um tempo já, desde as nossas últimas aulas até a formatura, que foi de grande alegria para nós todos. John, olha, muitas pessoas já me perguntaram quem é você. Eu acho que querem fazer um rastreamento da sua pessoa. John, eu tive a delicadeza de começar essa jornada com você e com um tema que eu penso que é principal quando a gente se debruça sobre uma linha psicológica. Né? Sempre quando a gente se debruça sobre uma linha psicológica, a gente precisa saber qual é a visão do homem que aquela linha psicológica ela porta em si. Então, não tem como falar de outras coisas sobre logoterapia, a não ser agora falar sobre o que Frankl pensa sobre o homem. Então, John, você pode começar falando bem rapidinho do que é a logoterapia e pode ir. A live é sua. Muito obrigado, minha querida. Bom, gente, eu começo essa live definindo a logoterapia não somente como uma abordagem psicológica, não é mais como uma forma de refletirmos sobre nós mesmos e sobre a nossa vida. Como em outras abordagens, a história do seu autor e a própria teoria em si estão muito ligadas. E em Frankl nós percebemos isso, tendo em vista que aquele que fala sobre o sentido da vida e sobre uma dimensão espiritual, cuja nenhuma situação pode tirar dele ou roubar essa capacidade singular de ser, ele prova isso no campo de concentração. Ele prova isso através de uma história cheia de perdas, de despedidas, mas com inúmeros encontros e inúmeros sentidos. Nós vemos na história de Frankl alguém que teve a sensibilidade, não só no sentido de idealizar o sentido da vida como uma simples teoria, mas como alguém que era capaz de ter a sensibilidade cotidiana para compreender nas coisas um sentido particular. E aí eu gostaria, só nesse momento, apresentar uma pequena história para vocês, não é um pequeno fato sobre esse momento, para vocês entenderem que sensibilidade é essa e que sensibilidade caracteriza justamente a dimensão espiritual. A cidade onde Frankl morava, junto com seus pais, ela tinha uma sinagoga. E durante os inúmeros conflitos de sua época, enquanto Frankl ainda morava em Viena, houve um bombardeio na sinagoga e Frankl estava em dúvida o que fazer, se ele iria para os Estados Unidos com sua esposa ou se ele permaneceria em Viena para poder cuidar de seus pais e permanecer na companhia deles. E ele decidiu, numa manhã, após o bombardeio da sinagoga, caminhar e foi até a sinagoga e lá ele se deparou com os escombros. E ele se deparou com algo que lhe chamou a atenção ali. Uma peça, uma letra. E aquela letra teve um significado profundo para ele, não somente pela própria questão religiosa, a letra hebraica, mas também pelo sentido profundo que ali ele entendeu. Porque ali ele tirou a dúvida. Ele se deparou com uma letra que lhe caracterizava o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E ali ele entendeu. O sentido da pedra, John? Não. O sentido que o orientava aquilo que devia fazer naquele momento. Um sentido particular, para além de um sentido da vida, como nós iremos perceber que ele encontrou o sentido da vida dele, que é dar sentido, ou auxiliar as pessoas a dar sentido à vida de cada uma delas. Veja, quando a gente entra nessa questão da sensibilidade de Frankl, nós vemos que essa antropologia logoterapeuta que nós iremos observar nessa primeira live nos traz uma percepção de um homem que não se limita simplesmente às circunstâncias ou principalmente às suas dúvidas. Que particularmente tinha suas dúvidas enquanto teórico, tinha suas dúvidas enquanto esposo, enquanto filho, mas aquelas dúvidas não lhe furtavam a paz. Não é? E que paz é essa, senão aquela que ele tem por crença, mas ao mesmo tempo por vivência, de que a vida de fato tem um sentido. E esse sentido é algo que não somente o questiona, mas o chama, o atrai. O sentido, se nós tivermos a sensibilidade, é algo que praticamente nos atrai. Meus queridos, é como um perfume.
Você passeia como ele passeia na rua e você vê várias situações, várias cenas, e aquelas cenas de alguma maneira te fazem perceber que a vida é muito mais do que uma sequência de encontros e desencontros, ou entregue simplesmente ao acaso. Não, a vida tem um sentido. E aí por isso nós entramos nesse primeiro aspecto da dimensão do homem enquanto espírito. Ué, espiritual, John, vocês vão dizer. Isso não é meio religioso? Não. A noção espiritual na logoterapia, ela é muito específica. Pois bem, entremos naquilo que cotidianamente nós vemos entre as abordagens psicológicas. Nós consideramos o ser humano a partir do seu psiquismo, ou seja, de suas capacidades e faculdades intelectuais. Bom, nós percebemos que a biologia e a medicina, entre outras ciências, irão observar o ser humano enquanto um corpo, né? Mas sabemos que esse corpo pensa, decide, vive e sente. Olharemos também em outras disciplinas aspectos como a sociologia e nós iremos ver o homem em meio à realidade. Tudo bem, todas essas contribuições são válidas, são perfeitas. Elas trazem para nós uma verdade. Só que cabe a nós percebermos que chega um determinado momento em que elas, não vou dizer que elas escorregam, mas que elas não bastam para a gente, não são o suficiente. Eu gosto de pensar que determinadas explicações elas nos levam a mais dúvida. Então, por exemplo, uma mulher estava com seu esposo internado e o seu esposo veio a falecer. E a mulher pergunta para o médico, mas por que isso aconteceu? E o médico vai dizer, bom, nós tentamos todo tipo de método que nos tínhamos em mãos para realizar os procedimentos para permanecer à vida, mas infelizmente não houve oxigenação cerebral que levou ele a óbito. Mas essa não era a pergunta que ela fazia. A por que as pessoas morrem? Essa era a pergunta. Não era uma pergunta, meus queridos, no sentido simplesmente corpóreo. Ela não queria saber do corpo dele, apesar daquela resposta ser satisfatória. Ela queria saber da pessoa. E essa é a noção abrangente da logoterapia, né? Como eu dizia, as abordagens traziam, outras abordagens traziam percepções sobre a psicologia, sobre a sociologia, sobre a biologia. Mas Frankl vê que existe muito mais do que isso. Por quê? Toda vez que nós entrarmos em uma dessas perspectivas que não compreende a dimensão espiritual da logoterapia, nós iremos entrar numa certa faticidade, num certo determinismo, numa certa intransigência. Porque, veja bem, todos nós temos emoções. Todas as nossas emoções vêm e vão. Então, o que isso quer dizer? Que o meu choro é o mesmo choro de todos vocês. Será? Será que não há algo de pessoal nessas lágrimas de cada um de nós? O nosso corpo, por exemplo, padece do envelhecimento praticamente de uma forma idêntica, né? Eu não vou permanecer com essa cara de 30 anos, por incrível que pareça, por toda a eternidade. Eu não vou estar com 60 anos com esse rosto de 30. Eu teria envelhecido, como todos os seres humanos. Todos os seres humanos passaram pelo processo de envelhecimento. Um outro aspecto também, aspecto social. Não é? Se alguém nasce dentro de uma situação de fragilidade, bom, o que podemos esperar? Nada. Então, o que acontece? Não podemos esperar nada além quando olhamos só esses aspectos. Tem que haver algo de pessoal. E, na verdade, o algo de pessoal de cada um deles é que transcende, fazendo com que o seu corpo seja um instrumento criativo, que a sua psique seja um instrumento criativo, que a sua sociabilidade seja um movimento criativo. E é isso que faz com que a dimensão espiritual esteja compreendida muito mais além do que talvez a primeira percepção, a primeira compreensão que você tenha trazido na sua mente. Dimensão espiritual, algo etéreo, intangível, de fato, é intangível, porque tange a você. Você, na dimensão espiritual, é o que há de mais singular. Todas as pessoas, como eu dizia, têm corpos, têm vida social, têm aparato psíquico, mas cada um usa de uma forma. E aí Frankl traz algo para a nossa percepção existencial que é fundamental.
Ele diz que uma vez que tenhamos dimensão espiritual e que essa dimensão espiritual seja o caráter de singularidade, ele traz algo de especial. Ele diz que nunca houve, nunca vai haver ninguém como você. Você é tão singular de um jeito que as suas ações têm repercussão infinita. No sentido infinito, como que ninguém poderá desfazer o que historicamente você já fez, de certo ou de errado. Isso traz para você um aspecto fundamental sobre as escolhas que você precisa fazer. Se você se deixa levar, não é, pelas tuas dinâmicas psíquicas, sociais, biológicas, você está fazendo isso também livremente. Mas a maneira como você vai responder a cada uma dessas situações, isso mostra a sua singularidade. Se nós tomarmos exemplos, né, eu trazia para vocês sobre questões do afeto, da psique, a singularidade da psique. Tomemos Clarice Lispector, uma autora fantástica em seus escritos, que manifesta a singularidade da sua vivência psíquica em seus escritos, porque ela manifesta algo de si, suas emoções, seus anseios, tudo. Nós pegamos atletas, não é, louváveis, que utilizam de seu corpo como ferramenta de demonstrar que os limites humanos estão ali apenas para nos dar uma direção e não para interromper o nosso movimento. Peguemos, por exemplo, também intelectuais e líderes que sabiamente souberam usar de suas capacidades de socialização, não se limitando, por vezes, à sua hábil capacidade de ludibriar, de encantar as pessoas, mas eram pessoas capazes de utilizar aquilo para algo completamente novo. A realização de um ideal, a realização de uma proposta, de uma ideia, tudo. Onde eu quero chegar quando eu falo dessa questão de que precisa haver uma liberdade? Porque a liberdade, ela não serve para quê? Senão para alguma coisa. Não somos livres somente de alguma coisa, somos livres para alguma coisa. Nada nos prende para realizarmos algo grande. E aí, que algo grande é esse? O sentido. O ser humano, uma vez que percebamos que ele tem uma dimensão espiritual e que é singular, existe algo de irrepetível também nas suas ações. Tudo que ele faz não pode ser desfeito. Isso, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade, mas também é um privilégio. Veja, o copo de água que você dá a alguém não pode ser desfeito. Jamais é esquecido. Aquilo que você faz por outra pessoa não se perde. E veja, isso ainda é mais profundo, porque por mais que a pessoa, na senescência, desenvolva Alzheimer e ela não lembre mais de nada, o que você fez não dá para desfazer. Por mais que ela não lembre, o afeto que você deu àquela pessoa, o que você dá, não vai se perder. A tua persistência, estar ali, não vai se perder. Por mais que ela não reconheça. O amor, nesse caso, não depende que o outro saiba que recebe. Não é? Por quê? Veremos mais para frente que o amor também é uma capacidade humana para a realização de sentido. Mas, bom, não vamos dar passos antes, porque um querido amigo meu irá falar sobre o assunto. Mas, continuando, se nós olharmos todo esse aspecto da singularidade humana, nós veremos que o homem, quando realiza algo, ele realiza atraído por um sentido. E aí, meu querido, se hoje você não sabe qual é o sentido da sua vida, tenha calma. Não tenha pressa. Quanto mais você tiver vontade de encontrar e descobrir o sentido, talvez mais você se afaste. Por quê, John? Como pode isso? Porque, por vezes, meus queridos, temos a tendência a buscar o sentido que queremos, não o sentido que temos. Às vezes nós queremos realizar grandes coisas, ser grandes líderes e fazer o bem. E às vezes o nosso sentido não se deve prender a momentos e circunstâncias, mas uma vida inteira atraída pela realização no sentido. De modo que talvez só descobramos o sentido da nossa vida no leito de morte. E quão importante é para Frankl a questão da finitude. A compreensão de que o sentido que nós iremos realizar é como uma tarefa. É algo que nós somos chamados, impulsionados a realizar. E a dimensão espiritual é que gera essa inquietude. Porque se a vida tem um sentido, qual é o meu? E aí você se sente convidado, intimado, você se sente cada vez mais atraído a realizar um sentido.
E esse sentido te move de uma maneira que todas as tuas ações passam a ser observadas dentro da realização do sentido. Por isso, digamos, se você for capaz de abrir-se mais à sua dimensão espiritual, terá a possibilidade de perceber em cada pequeno momento a realização de um pequeno sentido. O sentido do dia, o sentido do momento, o sentido da semana, de nos perguntarmos também qual é o sentido do momento que estamos vivendo. E aí eu digo para vocês, o sentido meu para toda essa pandemia é completamente diferente do sentido para cada um de vocês. Para cada um de vocês é um sentido particular, não é igual. Se for igual, perde-se a singularidade. O sofrimento que hoje você passa, a angústia que hoje você passa, cabe a você encontrar um sentido que não está, meu querido, no outro. No sentido de que o outro vai te dizer qual é o sentido, é algo que você vai encontrar. E não dizer, o sentido do meu sofrimento é esse. Ou o sentido da minha vida é esse. Não, calma. O sentido é algo que praticamente diz a você o que ele é. Não você quem diz. Porque o sentido não está dentro, está fora. E quando você se abre a buscá-lo, você passa a autotranscender-se. E a autotranscendência é uma capacidade do ser humano também da dimensão espiritual de buscar o sentido da vida. A autotranscendência é o homem que não se limita às suas determinações, ou seja, seria como pensarmos assim: as três dimensões, psíquica, biológica e social, são como um terreno que pode ter diferentes João, diâmetros. Oi, minha querida, fale para mim. deixa eu só pontuar aqui, porque tá maravilhoso o discurso. Só que deixa eu pontuar aqui para as pessoas que não são logoterapeutas e que talvez Sim, gostariam de escrever alguma coisa num rascunho que estão pertinho, num caderninho que estão pertinho. Então, você que está aí do outro lado, rascunhe algumas características importantes do ser humano. John foi falando sobre o ser humano para Frank é composto da dimensão biológica, psicológica e o ineditismo de Frankl é a dimensão espiritual. É tudo isso que John está falando agora sobre a dimensão espiritual. John, tô quase chamando você de Frank, John. John, explica para nós, talvez seja um vocabulário próprio para nós, a gente consegue, mas talvez as pessoas que estão do outro lado não entenderam ainda o que é quando você diz o ser humano não é determinado. O que é o determinismo? bom, o determinismo é uma percepção de que o homem ele é aquilo por base de um tipo de observação. Por exemplo, o homem é somente biológico. Então, meus queridos, podemos dizer que todas as emoções se resumem a fenômenos químicos. É a palavra que eu estava procurando. Reações químicas. O homem é reações químicas. Acabou. É só isso. Mais nada de novo. Então você determina o homem, você coloca o homem em suma dentro de uma gaiola e diz para ele assim: você é só isso. E acabou. Se nós entrarmos, por exemplo, na questão do determinismo psíquico, por exemplo, é você dizer que alguém que tem vulnerabilidades, por exemplo, a depressão, ela não vai fazer nada de bom. É você dizer para essa pessoa que, sabe, não precisa se esforçar. Você não vai conseguir nada mesmo. Você Você é limita. assim. Exatamente, né? A famosa síndrome de Gabriela. Você é assim, nasceu assim, vai morrer assim. Gabriela. Se nós pegarmos, por exemplo, algo da dimensão social, não é? Determinismo social, nós veremos que alguém que nasce numa periferia está fadado a ser ninguém, a não contribuir de forma alguma com a sociedade, com os seus. Por quê? Porque ele está dentro de uma situação de vulnerabilidade. Seu pai é um criminoso ou um alcoólatra, um dependente químico. Sua mãe, mal letrada, às vezes tem uma escolaridade baixíssima. O que esperar dele? Nada. E se você estiver realmente olhando pelo meio dele e não olhar a pessoa que está ali, você jamais irá ver qualquer gente, inclusive ali, não é? Por exemplo, nós podemos olhar o determinismo psíquico, meus queridos, ou o determinismo de modo geral, como a pena. Eu tenho pena de fulano. Pena é um sentimento que você pode cultivar
de maneira sem notar que você está limitando a pessoa. Coitado de fulano, ele é assim. E aí pronto, acabou. Então, eu não preciso fazer nada em favor do fulano, porque o fulano é assim. Eu sinto pena dele. Se eu sinto pena dele, não pode fazer nada. Quando você sente um outro sentimento, que temos que ter cuidado para diferenciarmos entre pena e compaixão, o que é compaixão? É o sofrer junto. É entender que aquele ser humano está sofrendo como eu também tenho capacidade de sofrer e me colocar à disposição para ajudá-lo. Compaixão é diferente de pena. Pena, eu deixo a pessoa como está. Compaixão, eu vejo nela alguém que é muito mais do que aquele sofrimento, aquela circunstância. E é isso que Frankl traz quando a gente pensa nesse conceito que vem contra o determinismo psicossocial ou biológico. É vermos além de um diagnóstico, é vermos além de uma percepção de doença psicológica, é vermos além do que um contexto social. Ótimo, John. Ótimo. John, tem dois elementos importantes também na visão de Frankl sobre o homem, que talvez você falou também dentro do seu discurso, mas agora você pode pontuar, porque são dois conceitos importantes quando nós falamos de homem, que é o homem como um ser livre e responsável. Perfeito, perfeito. Quando nós entramos na percepção do homem livre, já temos essa questão da liberdade. Liberdade para quê? E liberdade é essa, exatamente, né? Eu vou colocar para vocês uma noção figurativa. Nós temos um terreno, não é? Esse terreno tem tantos metros quadrados. É só aquilo. Se você construir para além daquilo, meu amigo, você vai pagar uma multa, você vai pagar, né? Você vai estar invadindo o muro do seu vizinho, do lado, da frente, não importa. Mas podemos pensar, você não pode construir nada para os lados, mas você pode construir um Empire State ali. Pense na liberdade dentro das circunstâncias com a tua capacidade muito mais no sentido de um crescimento vertical do que horizontal, como a ideia de um edifício. Tá? Você pode construir um prédio dentro de um pequeno quadrado. Cabe a você, perceber o potencial daquele perímetro. Se você se limitar àquele perímetro, você vai olhar e vai perceber que não dá para fazer um hospital ali, que você imagina um hospital grande. Isso vale para a nossa questão de sentido. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e vemos um terreno baldio. Não vemos futuro algum no nosso terreno. Mas sempre queremos crescer para os lados. E aí, quando vemos que o nosso espaço para crescer para os lados é pequeno, devemos olhar para o alto. Ou seja, esse olhar para o alto é olharmos como pessoa, como indivíduo. E olhar para o alto é olhar para frente, é olhar para o futuro. Não é como quem olha para o céu e já pensa no dia seguinte, já pensa no amanhã, e não se limita ao passado somente ou ao hoje, que está ali naquele terreno que se apresenta até de forma desgostosa, mas a perceber. Vê o terreno da tua vida. Você pode construir um Empire State nesse terreno. Você não precisa limitar em construir um estádio de futebol. Constrói um Empire State. Mas para construir um Empire State é preciso fundações profundas e almejar sempre os mais altos valores. Tá? Por isso, quando eu falava da questão da transcendência, é isso. É você perceber que para se lançar para algum lugar, meu querido, você precisa de um solo. Ninguém se lança, né? Você já viu algum astronauta pulando no espaço em gravidade zero? Se ele não tiver uma base para se impulsionar, para empurrar-se a si mesmo, para se projetar, ele não sai do lugar. Assim também somos nós, quando pensamos na autotranscendência. É o nosso lançar. Mas para isso é preciso que nós estejamos atentos às nossas condições em volta de nós mesmos. Perfeito. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa para você, porque essa pergunta já veio de outros colegas psicólogos, e talvez você já explicou, mas eu vou pontuar para que a resposta seja mais clara, tá, John? Até quando a gente fala sobre a vontade de sentido como sendo a motivação primária do homem, segundo Frankl, o que isso diferencia, John, em relação às teorias anteriores? Né? Porque a gente sabe que a teoria da logoterapia ela vem contrapondo algumas outras teorias anteriores. Né? O que diferencia Frankl dos seus contemporâneos, inclusive dos contemporâneos aos quais ele mesmo passou, né?
Ele passou por Freud, ele passou e foi contemporâneo de Adler também, participou de grupos de pesquisa junto com Adler, mas de uma forma simples, talvez. Qual é a diferença dessas teorias em relação ao que Frank vem trazendo? Bom, se nós olharmos bem a percepção entre Adler, entre Freud, entre Frankl, nós veremos, por exemplo, em Adler, a necessidade de poder, não é? De um ser humano que quer realizar, mas ainda falta um para que realizar. O homem tem sede de poder, mas quanto mais poder ele tem, mais poder ele quer. E ele não chega a lugar nenhum. Porque para que esse poder? Entende? É como se ele tivesse atenção, intenção importante, mas quanto mais poder ele busca almejar, mais poder ele quer, porque ele não fica satisfeito. Tem uma sede muito grande dentro de si que não é nada em relação ao que está fora daquilo que ele consegue realizar, o satisfaz, o faz entrar, por exemplo, em estágio de homeostase, não é? Que é o equilíbrio perfeito, em que ele não sente mais tensão alguma. Quando nós vamos a Freud, nós veremos a princípio do prazer. Aqui cabe também uma observação bastante cuidadosa para que a gente não caia numa ideia um tanto grosseira de prazer. Né? Quando Freud fala de prazer, esse prazer ele é tanto individual e subjetivo, e ele é um prazer também que pode ser no sentido valoroso, como também no sentido, né, vamos dizer, mesquinho, rápido. Tá? Para que a gente não tenha, às vezes, uma ideia do sentido do princípio do prazer como sempre banalizando o prazer ou até demonizando o prazer, que seria realmente um problema. Tá? Mas, ainda assim, vemos que, nesse caso, o prazer, se buscarmos constantemente o prazer, né, a satisfação, o que nós iremos encontrar? Nós ainda iremos encontrar a sensação de que precisa ser renovado. Tá? Ou seja, eu vou lá e encontro o prazer. Depois eu sinto, vamos dizer assim, uma sensação de vazio pelo prazer que eu experimentei. Porque o prazer tende a acabar. Tá? O prazer é algo que tem tempo. Às vezes a gente não percebe isso, mas o prazer é como se fosse uma emoção. Ele tem começo, meio e fim. Nós vivemos numa sociedade em que nós queremos o começo e o meio do prazer. Não queremos o fim. O fim não faz parte. E aí não somos capazes de dar o fim ao prazer. É preciso ter a maturidade de dar o fim ao prazer. Ou seja, de perceber que aquela sensação boa vai passar. Tá? Quando a gente vai para a logoterapia, nós vemos que, de Adler, o homem realmente tem uma sede muito grande, maior do que imagina e constante, e que o prazer é algo que contribui para renovar no homem o seu entendimento de que ele é mais do que um ser que sente prazer. Ele pode ser um ser que realiza o prazer. E aí nós vemos uma característica de um prazer não somente físico, psicológico, não é? Mas um prazer numa noção madura de prazer. Ou seja, alguém que é capaz de dar o prazer e deixar lá. Ou seja, de dar mesmo. Não de dar e ficar naquela relação, sabe? Meio que não, eu quero de volta. Não. Dar-se por inteiro. Dar o prazer, ou dar-se por inteiro nesse sentido, né? A capacidade do homem de exatamente no prazer ser motivado ainda mais. Porque imaginemos, né? Claro, eu vou abrir um parêntese aqui. Eu sou cristão católico, não é? Então, pegando um princípio cristão católico que eu sempre tenho isso em relação ao prazer. Se isso aqui é bom aqui na Terra, meu amigo, o que eu espero da vida eterna não é menos, é muito mais. Ou seja, para a nossa percepção logoterapêutica, a mesma coisa. Se esse pequeno prazer que eu tenho aqui, por exemplo, enquanto eu amamento um filho, quem dirá o dia em que eu fomentar nele o desejo de se formar na faculdade. É um prazer que te aponta para frente e não que para. Entende a diferença? Todo prazer, por isso que você tem a maturidade de encerrar e de não ficar num saudosismo. Poxa, época boa, né? Tadinha, a criança tá lá correndo para lá e para cá, quebrando tudo dentro de casa, você que época boa quando ela estava aqui dentro da minha barriga. Né? Mas não. É o sentido de que é um prazer que nos aponta sempre para frente, renova em nós algo, a sede de realizar o sentido. E aí, quando a gente vai para o sentido, nós vemos que é algo que nos realiza tão plenamente que não depende, inclusive,
do nosso estado de consciência. Porque quando a gente realiza algo, meus queridos, que está dentro da nossa atração ao sentido da nossa vida, aquilo às vezes nos surpreende. Gente, que coisa boa, que sensação ótima que eu estou sentindo, me sentindo tão realizado. Nunca imaginei. E é algo simples, algo às vezes pequeno diante dos olhos dos homens, né? A maioria das pessoas. Você não está fazendo, descobrindo a cura do câncer. E louvado seja o cara que descobriu a cura do câncer. Mas você está fazendo algo que atinge alguém. Você ao mesmo tempo e a outra pessoa. E aí, um detalhe importante, até para concluir essa fala, para vocês, é que assim, à medida que vocês buscarem o sentido da vida de vocês, o sentido da vida é o que contamina. Porque você, uma vez que você saia da sua condição de determinismo, você vai incomodando as pessoas do lado, as pessoas vão saindo do seu estado de determinismo também, e à medida que você vai realizando a sua felicidade, a sua satisfação, e às vezes o seu cansaço de satisfação, vai contaminando as outras pessoas e vai inspirando as outras pessoas. É isso que Frankl faz com a gente. Quando a gente olha a história dele e vê aquele cara preso no campo de concentração, não é? E que ria de piada, no campo de concentração, ria de piada, entendeu? Odiava discussões sobre comer agora, comer mais tarde. Foi acordado às pressas por um outro companheiro de cela que correu para dizer assim, vem cá aqui fora. Quando chegou lá fora, era um pôr do céu lindo no campo de concentração. Nossa, nossa. Olha, eu acho que a gente precisa fazer uma outra live. John, Fala para mim. posso perguntar mais uma última coisa? Pode perguntar o que você quiser. Você tocou uma coisa muito importante de nós falarmos hoje, que, na verdade, é o que uma das coisas que a logoterapia e Frankl contrapõe às visões anteriores, que é a visão de homeostase, né? E o ser humano precisava chegar a um equilíbrio. E Frankl, ele nos fala outra coisa, né? Por que eu quero que você fale sobre isso, John? Para a gente falar dessa tensão entre o ser e o dever ser. O que é isso? O que é isso diante de Frankl? O que Frankl fala sobre isso a respeito do homem? Então, quando a gente pensa nessa questão, não é, entre o ser e o ter, nós vemos que tipo de relação nós temos conosco mesmos, tá? Quando a gente pensa na homeostase, esse estado de ausência de tensão, é Isso, morte. ausência de tensão. É morte. Porque é o momento em que você não vê mais nada a ser realizado. E é como se nós pensássemos, resumidamente, é falta de esperança. Você não tem mais, você não espera mais nada. Quando uma pessoa não espera, Frankl vai dizer de uma forma até paradoxal, ele vai dizer que quando uma pessoa não espera mais nada da vida, nem a morte ela deseja, nem o suicídio, porque suicídio dá trabalho, ele vai dizer, de uma forma paradoxal. E quando nós percebemos essa questão em relação ao homem do ser e o ter, é que a relação de ter, não é uma relação exclusivamente de apego. É uma relação que mais te prende do que te livra. O ser, quando a gente pensa na questão do homem enquanto relação de si no ser, ele é alguém que, independente de suas condições, ele detém a liberdade, ele detém a sua tensão bem favorecida, porque não é no sentido de simplesmente ter atenção, mas de ser alguém tensionado. Porque eu posso simplesmente não querer mais essa atenção. Só que no homem não dá para fazer isso. Não é? Toda vez que nós nos mobilizamos, toda vez que nos levantamos de manhã, essa tensão, ela é realmente essa convocação a um novo sentido a ser realizado. Queiramos nós, por vezes, ou não queiramos. Mas a atração é quase que inconsciente. E sim, nós entramos num outro conceito de Frankl. Frankl também tem o inconsciente, que é o inconsciente espiritual. Tá? Por quê? Porque nós já temos já imediatamente a noção freudiana, psicanalítica de inconsciente. Temos o inconsciente coletivo também, da psicologia analítica de Jung. Frankl tem o próprio inconsciente, o inconsciente espiritual, que se manifesta constantemente, assim como o freudiano. Não é? Freud vai propor a psicologia profunda.
Frankl vai propor a psicologia das alturas. E aí é interessante, para que vocês possam entender mais ou menos esse conceito, eu vou usar algo que eu li em Aristóteles, em De Anima, que ele vai dizer sobre a percepção. Ele vai dizer que quando estamos com um mínimo de percepção, por exemplo, no escuro, nós não enxergamos. A percepção não é estimulada, então nós não enxergamos o que está ali. Contudo, se também nós estivermos, não é, num ambiente extremamente iluminado, diante do sol, também não enxergaremos nada. Pensemos esses dois inconscientes assim, para que a nossa noção não seja de inconscientes iguais, para que mantemos a nossa noção psicanalítica de inconsciente de Freud, como ele mesmo propõe, respeitando também a noção de Frankl do seu inconsciente espiritual, como ele mesmo propõe. Então, dentro da noção do ter e do ser, eu não tenho uma dimensão espiritual. Eu sou na minha dimensão espiritual. Por isso a minha singularidade. De modo que o que eu sou, sou de forma singular. E não tenho como o outro tem. Porque eu também caio nessa noção. O outro tem, eu também tenho. Só que a minha forma de ser é particular. E aí por isso que a tensão em você vai permanecer. Como sempre um convite. Você é livre para responder, responsável para assumir e consciente de que há um sentido a ser realizado. Mais do que, vejamos, se eu tivesse um sentido da minha vida, se o sentido da minha vida fosse segurar essa caneta, eu já posso morrer. Acabou. Porque eu realizei o sentido como simplesmente uma tarefa. Só que essa tarefa que Frankl nos coloca é uma tarefa de vida, não de momento. Em que em cada momento, vamos supor, que eu segure essa caneta, eu estou me aproximando cada vez mais da realização completa do sentido da minha vida. E aí vemos em Frankl, por exemplo, o sentido da vida dele, ajudar as pessoas a encontrarem sentido. Meu amigo, realizar o sentido dá trabalho. É preciso sair, autotranscender. Por isso, para vocês compreenderem que essa tensão precisa existir. Ela é normal e saudável na sua medida. Ninguém também precisa ficar alvoroçado, não é? Não, porque o meu sentido, eu preciso encontrar meu sentido, meu sentido. Calma, não é? Calma. Você não precisa correr atrás do seu sentido. Ele corre junto com você, tá? John, olha, ficaria com você aqui. Os nossos amigos de turma estão vibrando aqui, ó, na live, ó. Que bom, Tem uma gente que tá satisfação muito falando grande. assim, ai, que saudade do John falando nas aulas. É uma alegria muito grande estar novamente aqui, né? Na clínica, a gente não tem essa temática objetiva, né? Não dizemos para a pessoa objetivamente conceitos da logoterapia, mas a gente tem aquele jeito logoterapeuta de reviver, reanimar a dimensão espiritual, às vezes, que as pessoas estão ali ainda, não é, na dúvida, mas estar com vocês novamente é uma alegria e espero acompanhar cada uma das lives também para me alegrar junto com vocês e lembrar da fala, da voz, da vivência com cada um de vocês. É maravilhoso, é maravilhoso. Olha, tem várias pessoas contribuindo aqui, várias pessoas estão falando, pessoas estão refletindo sobre o que você está dizendo, as pessoas estão contribuindo, a gente não está conseguindo dar conta do que as pessoas estão falando, né? Mas tem pessoas que estão perguntando aqui para nós, John, se tem alguma literatura sobre esse tema para poder aprofundar o que você está dizendo. Bom, eu tenho aqui uma recomendação muito boa, né? Viktor Frankl, A Antropologia como Terapia, editora Paulus, tá bom? Para quem se interessou mais sobre a questão do inconsciente espiritual, eu recomendo a tese de doutorado de Viktor Frankl, tá? A Presença Ignorada de Deus, pela Vozes, tá? E a nossa, vamos dizer, obra-prima, Psicologia, Psicoterapia e Sentido de Vida, tá? Sentido da vida, perdão. Aqui vocês vão encontrar mais completo, tá? Palavras do próprio Frankl sobre esses assuntos que nós tratamos Mas aqui, claro, de uma forma mais o densa. livrinho de Ricardo Peter, ele é ótimo, né, John? Sim, sim, ele é ótimo, tá? Mostra pra Ele é gente bem de novo, direto, John, ele por faz... favor. Ah lá, gente, pega aí, ó.
O John vai tirar um print para nós e a gente vai voltar como dica da live de hoje. Olha lá, ó. Antropologia como terapia. Olha, então essa é a dica da live de hoje. Esse livrinho não é grosso, é um livrinho pequeno de Ricardo Petter, não é isso? Olha lá, livrinho pequeno, Isso, ó. Livrinho simples. E ele vai pontuando, né, John? Ele vai fazendo em tópicos, sim. ele é bem pedagógico, né? É Ele é bem. realmente excelente. Dá para ler numa boa. Olha lá, o John tá abrindo pra gente, ó. Ó, capítulo 1, concepção filosófica da logoterapia. 2, a antropologia frankliana que nós vemos hoje. E terceiro, implicações religiosas da logoterapia. Quarto, a influência antropológica da psicologia. Excelente leitura. Olha, dica da live de hoje, top, hein? Muito bom. As pessoas estão perguntando se essa live vai ficar gravada. Essa live vai para o YouTube, lá na nossa, do canal da nossa comunidade da Saber das Graças. Vai ficar gravada, você vai poder ver de novo, e ver de novo, e ver de novo, e ver, pegar de novo os pontinhos que John está falando sobre o ser humano. Eu penso hoje, né, John, se nós soubéssemos um pouco do que é a condição do homem, qual é a condição do homem em si, talvez nós viveríamos, né, John, esse tempo que nós estamos vivendo hoje diferente. Você pensa assim também? Sim, isso eu imagino também a mesma coisa. Exatamente porque as inúmeras crises que nós temos passado têm nos gerado inúmeras perguntas. Perguntas essas que nesse momento não temos respostas. Mas isso não é um problema. Não é um problema não termos resposta desde que tenhamos a coragem de permanecer lutando, né? Profissionais da área de saúde como eu, você, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, tantos outros que ali estão lutando, né? Fisioterapeutas que estão em massagem cardíaca, que estão cansados desse trabalho exaustivo, médicos também, cada um deles, eles podem não ter a resposta de por que isso agora, de por que veio, mas eles não desistem. Eles cumprem a promessa que fizeram, assim como nós, como psicólogos, também cumprimos a nossa promessa de permanecer junto às pessoas até o último instante. Eu acho que, Frank, talvez se tivesse aqui, né, vivendo esse tempo, talvez ele falaria aquela frase que é tão linda, né? Em tempos de talvez um pouco mais de angústia, ele fala dizer a vida, sim a vida, apesar de tudo. Apesar Sim a de vida, tudo. apesar de tudo, né? Ou Sim, seja, de tudo que está nos acontecendo, sempre lutar pela vida, né? Porque sempre de fato. existe na vida algo que ainda nós não compreendemos, e talvez vamos compreender depois, né? Mas o mais bonito é entender que talvez, né, John, eu sempre tenho dito também que é uma possibilidade de realização de sentido tão linda também nesse momento, sabe? Por mais que esteja sendo sacrificante para algumas pessoas, mas há uma possibilidade tão linda de realizar sentido dando a vida, né, John? Que talvez nós estamos colocando a lupa somente em alguns aspectos tão negativos, mas existe a possibilidade de fazer algo. E hoje Deus também está nos dando essa possibilidade, né? Além de nos dar a possibilidade, né, eu costumo pensar que quando Deus nos pede algo, ele já dá a capacidade de realizar. Então, quando ele diz pula, ele já nos dá o dom de pular. A mesma coisa nessa situação nos vale, né? À medida que nós iremos superando essa situação, é justamente porque somos auxiliados, não é? E aí, meu querido, por mais que também tua fé ou não tenha, né, não seja cristão, ou mesmo que não creia em Deus, a tua humanidade ela é muito maior do que essa situação toda. O ser humano é muito maior do que esse vírus. E esse vírus está servindo, inclusive, para o ser humano perceber, não é, o quão que ele é maior do que esse vírus. Não diminua as mortes, né, que nós tivemos, infelizmente, mas, ao mesmo tempo, perceba o quão sensível algumas pessoas foram capazes de se tornar nesse período e que elas possam levar adiante os exemplos de suas ações para que, mesmo não tendo uma pandemia, vivamos com a consciência de que as pessoas sempre precisam de um auxílio e precisam de nós. E aí eu fecho um pouco com uma frase que eu acho que cabe bem para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de Franco, inclusive, né? Quando a situação for boa,
desfrute. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. É isso que essa situação te convida nesse momento também, a se transformar. E aí, se transformar em um instrumento de ação caritativa, se transformar em um instrumento de escuta terapêutica, se transformar em mãos que tocam e auxiliam as pessoas, se transformar em alguém mais do que em alguma coisa. Alguém com quem as pessoas possam chegar para você e te agradecer, agradecer a sua pessoa por aquilo que você realiza. Maravilhoso, John. Isso me lembra, sabe o quê, John? Quando o Frank fala do legado. Quando o Frank fala, e aí? E quando formos embora, o que você deixará? Sim. Qual o monumento que você está construindo ao longo dessa vida? Isso é tão impactante, né, John? Isso é tão impactante porque talvez estamos presos a circunstâncias ainda tão pequenas e a profundidade é tão grande. E quando a gente vê Frank dizendo que existe um legado a ser construído, existe alguma coisa que vai permanecer, mesmo que um dia nós não estejamos aqui, isso é grande demais. De fato. O arquivo eterno. É um conceito de Frank sobre o arquivo eterno, que nada se perde. Tudo que fizermos está lá, a salvo, no arquivo eterno. Nossa, eu gostei desse, hein? Gostei. Bota aí, hashtag arquivo eterno. Eu gostei disso, hein, John? Muito bom, muito bom. John, Franco é fantástico. John, você tem algo que você quer falar sobre você, sobre seu projeto, redes sociais? Fala um pouco o que você faz, onde as pessoas podem te encontrar. Fala um pouquinho sobre você, o que você anda fazendo agora, além dessa riqueza que você nos proporcionou hoje, né? Ó, tem um professor seu aqui que tá babando aqui na live, tá falando assim, nossa, John, John, você é incrível, John. Meu mestre, amado mestre. Fala um pouquinho onde as pessoas podem te encontrar, se você faz consulta online, enfim. Então, hoje eu trabalho na clínica Nutri Saúde de Teresópolis, né? Para aqueles que moram na região serrana, em Teresópolis, e faço também atendimentos online, também por meio dessa clínica, né? Nutri Saúde Teresópolis, né? De vez em quando eu faço umas publicações, tá? Vocês podem me seguir no Instagram, né? Que inclusive está na publicação. Lá vocês irão encontrar também informações, telefones, contatos para aqueles que acharem interessante, quiserem ter uma conversa logoterapêutica comigo, não é? Estarei à disposição para escutá-los. E estou também a serviço, né, eclesialmente, também, junto às pastorais que precisam do meu auxílio, da parte da psicologia, como também da parte doutrinária do catolicismo, né? E, bom, basicamente isso, porque por conta da pandemia as nossas atividades tornaram-se mais restritas, mas é bem isso, tá? E aí, você querendo marcar um horário, entre em contato com a clínica Nutri Saúde de Teresópolis. Se as pessoas tiverem alguma dúvida sobre o tema, elas podem também te procurar no direct, lá no Instagram, né, John? Sim, à vontade. Talvez tenha alguma dúvida, né, que talvez ficou presa, né? Enfim, a pessoa ficou um pouco envergonhada de falar. Não tenha vergonha, tá bom? A dica do livro, o livro é fantástico, mas caso ainda tenha algo na sua mente que não ficou claro, a intenção de estarmos aqui é de contribuir, né? Não é de complicar, é de contribuir, é de abrir a consciência, de aguçar a consciência. Então, pergunte-nos. Nós vamos responder na medida do possível, com certeza, tá? John, você sabe quem vem amanhã? Quem será que vem amanhã? Eu me pergunto. É uma colega minha. É homem. É homem? Deixa eu ver. Será que eu olhei errado o dia? Faz isso não, John. Dia 19, é verdade. Dia 19. Ô, Jorge, eu olhei porque tu colocou do ladinho. Aí eu achei que era direita, esquerda, direita, esquerda.
Ou esquerda, direita, direita, É esquerda. Mas é Jorge. o Jorge, gente. Meu Deus do céu, Nossa, o Jorge Jorge, está meu aqui. querido. Jorge, você está aqui? Jorge está aí, eu acabei de vê-lo ali, passando pelos comentários. Meu querido Jorge, que satisfação! Quantas conversas nós tivemos Oh! na turma. Aliás, com todos, né? Sempre Aí tinha o uma conversa aí. Jorge. Ei, Jorge, amanhã eu te verei ali também, meu querido. Jorge vai estar Que falando para satisfação. nós sobre sentido do trabalho. Jorge tem um projeto maravilhoso, ele vai passar para nós de uma forma maravilhosa. Ele aplica a logoterapia dentro do ambiente corporativo. Então, para todos até que estão em linha de frente, trabalhando em linha de frente, a live de amanhã vai ser sensacional. Gente, não tem como comparar uma live com a outra, porque nós já falamos que o ser humano é único e irrepetível. Hoje foi maravilhoso, amanhã também será maravilhoso. A única Gente, diferença é Jorge é que muito amanhã gente vai boa, ser hein? às 22 horas, tá bom? Tinha que ser o Jorge, né? O Jorge tem que fazer no horário diferente porque ele é especial, né? Mas ele é especial mesmo. John, Fala pra mim. para fechar a nossa live, posso mais uma? Para fechar, John, para fechar. Pode, à vontade. John, na tua visão, Frank ou aqui vivendo nosso século, o que ele falaria para gente? Acredito que ele diria que o sentido é mais profundo do que possamos imaginar e que, por vezes, é inominável. Não podemos dizer o nosso sentido, só realizá-lo. E por isso somos atraídos por esse sentido constantemente e inquietados, mesmo diante das dificuldades. Eu acho que ele diria talvez algo assim. Nossa! Oh, muito John! É muito eu, né? Eu sempre tenho esse negócio Muito meio assim. você! Muito você! De uma forma especial. Esse sentido que vai nos atraindo, que eu gostei, que é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Eu gostei muito, John, quando você falou dessa estabilidade do lugar onde nós criamos raízes, aonde nós assentamos para que possamos nos impulsionar, né? O quanto precisamos, talvez, mergulhar em algumas realidades para entendermos, sairmos da superfície, né? Daquela condição, daqueles conceitos rasos, das justificativas rasas que nós temos quando nós não queremos, talvez, ter esse tempo de mergulhar mesmo, né? Talvez nós, De fato. às vezes, não estamos disponíveis ainda, né? Mas essa live está provocando as pessoas a parar e a mergulhar. Que sentido é esse que está me chamando o tempo todo? E talvez eu não percebi ainda, sabe? O que é De esse fato, sentido, né? é quase um exercício, né? É o exercício da existência. É se permitir a dimensão espiritual se manifestar e fluir, seguir, sentir o aroma e ver até onde ele vai te levar, não é? E aí, por meio Live dessa maravilhosa. noção, você Gente, dá a printa essa possibilidade de se live, surpreender. marca o John, marca, printa lá que a gente vai repostar. A galera que não viu vai ficar salva aqui, vai ficar salva no IG, não é isso, gente? Vai ficar salva 24 horas, depois vai para o IG, depois vai para o YouTube. Então você tem a possibilidade de ver mais vezes, chamar seus amigos, printa aí, marca a gente e convida agora os próximos, os amigos. Fala que vai ter outros logoterapeutas. Mais uma vez eu digo para você, olha, são pessoas sensacionais. Quando eu estava apresentando vocês, John, eu falava que muito mais de serem maravilhosos profissionais, são logo viventes, sabe? Tive todo o carinho de chamá-los e tem tantos outros também que precisam estar aqui e nós vamos ter mais, eu tenho certeza, mas porque são pessoas que vivem a logoterapia. Você percebe na fala do John que ele é um homem que vive, ele tem isso na veia, né? Por isso eu quero te agradecer, tá, John? Muito Eu que obrigada. agradeço a oportunidade. Muito Eu que obrigada agradeço a mesmo oportunidade e agradeço a todos pela vocês, não é? riqueza. E agradeço toda a equipe
de vocês que trabalharam para essa live acontecer e para essa jornada de logoterapia acontecer durante a semana. Agradeço a cada um de vocês que nos assistiram hoje por meio dessa live, né? Espero que vocês tenham Obrigada, uma gente. reflexão cheia de sentido, um dia amanhã ansioso pela próxima live, tá? E, mais uma vez, Luciana, muito obrigado pelo convite. Foi uma Isso alegria e aí. está sendo uma alegria.